Fala, galerinha! Espero que vocês tenham gostado do primeiro vídeo sobre sistema digestório. Qualquer dúvida é só mandar, é só perguntar, tá bom? Dependendo de como vocês tenham recebido esse conteúdo, dependendo do feedback, eu posso aprofundar mais com relação aos macronutrientes, aos micro, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, mesmo que seja só uma pessoa, pode mandar. Se quiser saber mais, pode perguntar, não tem problema. Tá bom, Duda? Pode perguntar. Então, olha só, gente. Agora a gente vai falar sobre as partes do sistema digestório, tá bom? Os órgãos do sistema digestório. Eu fracionei mesmo o conteúdo justamente para não ficar muito longo, muito extenso, para a gente poder ver por partes, porque é interessante. O nosso sistema digestório, como vocês podem ver, ele é completo, com boca e ânus, tá? Tem animais que não têm o sistema digestório completo. Lembram disso? A gente viu lá no 7º ano. E agora a gente vai ver um por um desses órgãos aqui, tá? Ok? Lembrando que existem órgãos que são que o alimento não passa por eles. Eles são chamados de órgãos ou glândulas anexas, tá bom? O alimento não passa por eles, mas eles participam da digestão estimulando sucos, estimulando hormônios que vão participar da alimentação, tá bom? Da digestão, desculpa, ok? Começando pela boca, a nossa digestão começa na boca. Seguinte, a gente tem dois tipos de digestão, tá? A gente tem a digestão mecânica e a digestão química, isso é importante. A digestão mecânica envolve os dentes, os nossos dentes, os incisivos, os caninos, os pré-molares, os molares, eles estão relacionados com a quebra, com o rasgar do alimento, tá? Isso é bom porque um alimento grande precisa ficar pequeno, lembra disso que eu falei no último vídeo? Os dentes, eles começam a ajudar nesse processo, tá? Então, olha só, a digestão mecânica envolve a ação dos dentes e da insalivação, produção de saliva pelas nossas... a gente tem na nossa pele, lembra que a gente já conversou isso lá em tecido epitelial, as glândulas? Pois então, a gente tem as glândulas salivares, tá? Então, a saliva ela é importante por quê? Porque é dentro da saliva, olha isso, é dentro da saliva que tem o início da digestão química, que é de enzimas. Agora entra um assunto novo para vocês. Enzimas, não, a gente ainda não tinha falado sobre isso. A gente vai começar a falar agora. As enzimas, gente, elas são proteínas. Olha isso. Aí a proteína, mais uma vez, importante, né? Quando eu falo que proteína é tudo, vocês não levam a sério, mas é. Então, olha só. As enzimas, elas são catalisadores que servem para acelerar um processo ou até mesmo para realizar um processo que sem essa enzima a gente não conseguiria realizar, tá? Vocês vão ver lá na frente que eu vou conversar sobre isso com vocês. Pessoas que são intolerantes à lactose não produzem a enzima lactase, que quebra a lactose. Então, a pessoa ou não pode comer nada que tenha lactose, ou ela tem que tomar um remédio que vai ter a enzima, certo? Então, é muito importante essa parte. As enzimas, elas são de uma importância muito grande, tá ok? Então, a digestão química envolve enzimas. E a digestão com enzimas já começa na nossa boca, tá bom? Então, olha só, voltando, nós temos dois tipos de digestão: digestão mecânica e digestão química. A digestão mecânica é a que envolve os dentes e a saliva. A saliva é importante porque ela libera as enzimas que são parte da digestão química, tá? Quais são as enzimas que a gente usa na nossa boca para começar a digestão? A amilase salivar, ok? Que também é chamada de pitialina, e lipases. Professora, o que é a amilase salivar? A amilase salivar é uma enzima que quebra amido.
tá? Amido. Amido é um tipo de carboidrato, tá? É um polissacarídeo, ok? É um polissacarídeo. Eu vou fazer um vídeo só sobre isso porque eu tenho certeza que vai ajudar vocês, tá? Então, olha só, a amilase salivar é uma enzima na nossa boca, a amilase salivar, de saliva, ou também chamada de pitialina, que começa a digestão de amido, que é um polissacarídeo, tá bom? E também tem o início da digestão de gordura pelas lipases, tá? Lipase significa enzima que quebra lipídio. Lipase é o que a gente chama de enzima que quebra lipídio, tá bom? Nesse processo, quando a gente mistura o alimento que a gente está mastigando com a saliva, a gente tem o início da formação do bolo alimentar, ok? A temperatura da nossa boca é em torno de 37, na verdade, o nosso corpo inteiro, né? E o pH é neutro e pode ser até um pouquinho básico. Por que isso é importante, gente? Temperatura e pH vão influenciar diretamente o funcionamento das enzimas. As enzimas só funcionam na temperatura ideal e no pH ideal. A nossa temperatura corporal ela é em torno de 37 no nosso corpo todo, ok? Mas o pH ele vai mudar, tá? Na nossa boca vai ser um, no nosso estômago vai ser outro, no nosso intestino vai ser outro. Então é importante a gente saber que o pH vai interferir diretamente na enzima. Se o pH mudar, a enzima não funciona. Se a temperatura mudar, a enzima não funciona. E é devido às enzimas, ao funcionamento das enzimas, que a gente não pode ter febre, ok? Então, quando a gente fica com 39 graus, 40 graus, a gente começa, inclusive, a convulsionar justamente porque as enzimas param de funcionar, tá bom? Ok? Depois que o alimento sai da nossa boca, a gente mastiga, engole. É importantíssimo, gente, a gente mastigar bem, tá bom? Produzir bastante saliva para diminuir o tamanho do alimento. O alimento vai, depois da boca, ele vai cair na faringe, tá bom? Olha só, seguinte, a faringe, observem aqui, ó, a faringe, ela é comum ao canal que vem do nosso nariz, ou seja, ao sistema respiratório, né, que a gente tem que respirar pelo nariz, e também comum ao canalzinho que sai da boca, ou seja, gente, a faringe, ele é comum ao sistema digestório e respiratório, isso é muito importante, tá? A faringe é formada por musculatura e tem a epiglote. Galera, atenção máxima aqui, atenção máxima. Olha só, a epiglote, inclusive, está sinalizado, é uma válvulazinha de cartilagem, que serve para fazer com que o alimento nunca vá para a laringe. Olha onde está a laringe, olha aqui o esôfago. Laringe é do sistema respiratório, esôfago é do sistema digestório, ok? Esôfago, sistema digestório. Laringe, sistema respiratório. Esôfago, sistema digestório. Por que é importante que o alimento não vá para a laringe? Porque senão vai para o nosso pulmão, tá bom? E não pode nem água ir para o nosso pulmão, muito menos comida, ok? E é por esse motivo que a epiglote, ela fecha esse canalzinho aqui, ó. Ela fecha esse canal, tá? Quando a gente mastiga, quando a gente engole, pode fazer aí o movimento de engolir saliva, façam. Vocês vão ver uma movimentaçãozinha. Essa movimentação é a epiglote, tá bom? Tá se fechando. E é por esse motivo que a gente tem que comer. Quando a gente for mastigar, não falar, mastigar de boca fechada, para não deixar o ar entrar, para a gente não falar e causar danos à nossa digestão. Por quê? Quando a gente engasga, quando a gente tosse, quando a gente fica com o soluço, tudo isso tá relacionado a essa comunicação que tem aqui,
entre laringe e esôfago, tá? Quando a gente tosse, quando a gente engasga, é porque o alimento tentou vir pela laringe. Por que o alimento tenta ir pela laringe? Porque o nosso cérebro fica doido, ó, nosso cérebro fica doido quando a gente tá comendo, mastigando e falando ao mesmo tempo. Ele fala assim, meu Deus do céu, eu fecho a laringe ou não? Eu fecho ou não fecho? Eu fecho ou não fecho? Porque a gente precisa de ar, né? Tô aqui falando igual uma doida, preciso de ar, tô falando, certo? Minha laringe tem que estar aberta pro ar entrar o tempo inteiro. Tô aqui falando, a gente fala muito mais do que come, ou deveria, né? Então a laringe tem que estar aberta, ó, canalzinho aberto para entrar o ar, certo? Se esse canal se fecha, o ar não entra. Só que ele se fecha o tempo inteiro? Não, quando a gente engole, quando a gente tem o ato de engolir, aí ele se fecha. Se eu falo enquanto eu tô mastigando, dá um bug geral no meu cérebro, tá? Então é importante a gente ter um cuidado com a alimentação. Na hora que eu tô falando, não vou falar. Na hora que eu tô me alimentando, mastigando, não vou falar, pra não dar um bug geral, tá? O esôfago já faz parte direto do sistema digestório, tá? A gente vai ver sistema respiratório em um outro momento. O esôfago, ele faz parte do sistema digestório e ele está relacionado com a movimentação involuntária. É a partir daqui do esôfago que tem o peristaltismo, que é o que a gente falou lá em tecido muscular, quando a gente viu tecido muscular liso. Lembram? Então. E nós temos o estômago, o nosso lindo estômago, e eu adoro falar sobre estômago, porque eu acho super interessante quando a gente vê como o nosso corpo é inteligente, tá? O estômago, ele é um órgão que está relacionado à digestão de proteínas, tá bom? Digestão de proteínas. Lembra que eu falei que o pH da boca, ele é básico? O pH do estômago, ele é ácido. Professora, qual é a diferença? Vamos lá, gente. O pH, ele vai ser uma medida que vai ser de 0 a 14, tá bom? De 0 a 6 vai ser ácido, tá bom? De 0 a 6 vai ser ácido. 7 é neutro. De 8 a 14 é básico. Não vou explicar para vocês agora conceito de pH, porque é uma coisa um pouco complicada para o 8º ano. Vocês vão ver isso depois em química, tá bom? Então, olha só, o pH do nosso estômago, ele é ácido. Por que o pH do nosso estômago é ácido? Por 2 motivos. E vocês precisam saber esses 2 motivos, tá? Primeiro, para matar micro-organismos que possam entrar no nosso trato digestivo pela boca, ok? Ou acaba entrando também pelo tubo respiratório e aí acaba indo de encontro, já que a gente viu que eles se encontram, certo? E aí acaba entrando no nosso estômago. Então, primeira função de ser ácido é para matar micro-organismos. Segundo, é para ativar, ativar a enzima. Essa enzima aqui, a pepsina, lembra esse P de proteína, tá bom? Pepsina, essa enzima ela só é ativada se o nosso pH estiver ácido no estômago. Se não tiver ácido, não ativa a enzima, não tem digestão de proteína. Então, olha só, a gente precisa do pH ácido e aí é que entra um assunto muito legal, que é de beber líquidos, principalmente sucos e refrigerantes, enquanto a gente está almoçando, lanchando. Por quê? Se a gente pensem só, no nosso estômago tem um suco, que é o suco gástrico, tá? Esse suco, ele é ácido. Se eu colocar um líquido nele, eu vou diluir, certo? Se eu diluo, ele não vai ficar ácido da forma como ele deveria, ok? Ou eu posso piorar, posso deixar ele mais ácido do que ele está. E aí eu também tenho um problema muito sério, que eu vou falar isso com vocês depois, mas a gastrite, né? A úlcera.
São problemas relacionados à acidez do nosso estômago. Vou falar já sobre isso. E aí, então é importante eu ter uma alimentação, principalmente almoço e janta, né? Lanche à noite, que são os maiores lanches, sem líquido, tá? É difícil. Tem pessoas que já têm um costume, que já fazem isso frequentemente, mas é importante ter esse cuidado, tá? Água, dar um golezinho, mas refrigerante, suco, é importante tirar, ok? O que mucosa gástrica? É o que protege o nosso estômago, a parede do nosso estômago, contra o suco gástrico. Se essa mucosa gástrica tiver com algum problema, o suco gástrico ele entra em contato com o nosso estômago e aí causa gastrite ou úlcera, tá? A úlcera é um problema mais sério do que a gastrite, ok? E aí, o alimento que antes era chamado de bolo alimentar, depois que ele sofre a ação no nosso estômago, ele passa a ser chamado de quimo, ok, gente? Então, é isso, até a próxima. Podem, se tiver com alguma dúvida, mandem, perguntem. E é isso. Beijo!